Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu finalizei nos meses de junho e julho. E estamos bem no meio, assim, de uma enorme polêmica que de tempos em tempos ela ressurge, que é a questão da leitura dinâmica. Caso você não seja muito adepto das redes de vídeos curtos, né, como Instagram e TikTok, uma criadora de conteúdo literário, ela fez um desafio com ela mesma para ler 4 livros em um dia. E durante o vídeo ela mostra que ela faz leitura dinâmica, que consiste basicamente em você pegar um livro, passar o olhar rápido, ler algumas palavras e já ir para a próxima página. Então você não lê palavra por palavra daquele livro. E desse jeito ela conseguiu ler 3 livros em um dia, não os 4. E aí começou essa discussão, mas não é a primeira vez que isso é assunto entre os leitores na internet, porque essa é uma técnica que ela é muito utilizada principalmente para leitura acadêmica, quando você vai selecionar os artigos que você quer ler para trabalhar em alguma pesquisa, por exemplo, é muito comum fazer essa leitura dinâmica, depois você vai precisar ler palavra por palavra do texto. E aí, sempre que isso surge, né, eu fico assim meio em choque, primeiro, de pessoas estarem utilizando essa técnica para leitura, que deveria ser um hobby, porque inclusive essa criadora de conteúdo, que é a Dora, caso alguém queira pesquisar, ela fala que ela só faz isso com os livros que ela lê por prazer. Os livros de trabalho ela lê palavra por palavra, o que não faz sentido no meu ponto de vista. Eu acho que se eu fosse aplicar esse tipo de leitura em livros de ficção, eu iria fazer com os livros que eu não quero ler, né? No caso, os livros que tem alguém me pagando para ler. Mas ela disse que não. Esses daí ela lê, mas os que ela escolhe ler, daí ela faz leitura dinâmica e virou toda essa confusão, porque as pessoas estão colocando muito em questionamento a opinião de alguns criadores de conteúdo, não só dela, mas de alguns que provavelmente fazem uso dessa técnica para poder ler grandes quantidades de livro e conseguir produzir muito conteúdo. Daí eu lembrei disso porque eu vim mostrar para vocês que eu fiz a leitura de 5 livros em 2 meses, o que ela quase leu em um dia. Eu levei 2 meses para realizar a leitura e isso impacta até na quantidade de vídeos que eu consigo trazer aqui para o canal, porque eu não tenho um volume de leitura tão grande para publicar 2, 3 vídeos por semana, por exemplo, porque sobre o que eu falaria nesses vídeos, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que tem pessoas que estão nessa correria para ler muitos livros, para ter muitos vídeos para publicar, mas aí eu não acho a opinião dessas pessoas relevantes quando eu vou escolher um livro para ler. Porque, inclusive, nesse vídeo que ela lê os 3 livros em um dia, tem um livro que ela fala que ele é raso, mas ela nem leu. Ela passou ali o olhar rápido, ela não analisou nada desse livro. Óbvio que ficou uma leitura rasa, mas não necessariamente que o livro seja raso. Talvez ela que não tenha conseguido realizar uma leitura o suficiente, né, do livro. Então, enfim, confusões à parte. Vou mostrar os 5 livros que eu finalizei e compartilhar também 3 livros que eu estou lendo, 3 ou 4 livros que eu estou lendo no momento. O primeiro que eu já mostrei aqui foi Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Eu gostei muitíssimo desse livro, tem uma resenha aqui no canal em que eu comento um pouco mais sobre o enredo, mas a autora, que ela é cearense, ela faz uso do realismo mágico para contar uma história de uma igreja que foi soterrada por uma duna, essa igreja aqui, que fica aqui em uma região do Ceará. E essa autora, ela gosta de fazer isso, de pegar algo que já existe e criar uma história a partir disso. Ela fez isso em A Cabeça do Santo também, e ela vai contar a história, eu achei muito legal, que é da Aparecida, né, da Cida, que é uma mulher que ela deveria ter morrido aqui no Brasil, mas é como se ela ganhasse uma segunda chance. Então ela é desenterrada lá em Portugal. Aí tem toda a história de uma família em Portugal que eles já receberam várias dessas pessoas, eles são avisados quando essas pessoas vão chegar, e é aí que entra o realismo mágico.
Eu gostei muito da forma como ele é escrito. É um livro que vai falar muito desses laços que a gente cria, tanto com a família, como com pessoas que ao longo da vida a gente escolhe para fazer parte da nossa família. Então foi um livro que eu gostei bastante, super recomendo para vocês. E vou deixar o link do vídeo caso alguém queira assistir a resenha. Outro livro que eu li e amei. Gente, eu amei todos os 5 livros que eu li. Eu acho que isso nunca tinha me acontecido de ler, né, de favoritar e ler tantos livros assim na sequência que eu tenha gostado tanto. O segundo foi A Idiota, da Elif Bauman. Um dos meus livros preferidos da vida, sem dúvidas. Eu já falei bastante sobre ele nos vlogs que eu vinha publicando, porque é um livro que nós vamos acompanhar uma jovem, a Selin, que ela tem ascendência turca, ingressando na Universidade de Harvard, mas ela cresceu nos Estados Unidos, tá? Ela visita a Turquia nas férias, mas ela não tem, assim, uma ligação cultural tão grande com essa família, com a mãe, que é turca. E aí nós vamos acompanhar esse primeiro ano dela na universidade, ela vai cursar letras, então tem aqui a Selin leitora, tem a Selin que faz referências a diversos livros, ela se enfia em umas situações que eu nunca me colocaria. E em momentos a gente fica com raiva dela, em outros você quer acolher. Então é um livro que você vai acompanhar a jornada dessa personagem. A Companhia das Letras já publicou a continuação, que esse livro ele tem uma continuação. Eu acho que se chama Ou, não sei como que é isso. E eu vou fazer a leitura desse segundo livro também esse ano, daí eu trago para vocês se a continuação é tão boa quanto o primeiro. E um parêntese aqui, né, que eu tô toda de roupinha de academia, com cabelo pós-academia, que deve estar, assim, horrível. Mas é porque foi um momento que tá mais silencioso aqui, não daria tempo me produzir toda e me arrumar para vir gravar o vídeo. Eu acho que o que importa é o vídeo sair com as indicações para vocês. Daí o terceiro livro foi Água Funda, da Morgana Kretsman. Esse livro é nacional, contemporâneo. Eu amei, eu li assim muito rápido, foi frenético, eu li de um dia para o outro. Tem também resenha aqui no canal. E é um thriller ecológico, né? Um livro de suspense, de mistério, que envolve questões de crimes ambientais. Gente, eu gostei tanto da forma como a Morgana escreve, sabe, assim, é envolvente, ela desenvolve personagens, e aqui nós vamos acompanhar uma família, são 2 famílias que estão ali interligadas, e no momento presente tem uma que ela é a Chay, ou é Chaya, que ela é guarda florestal em uma reserva ambiental. Aí tem o outro lado, né, o outro núcleo, que é de uma mulher que ela comanda ali a caça ilegal e o contrabando. Daí tem a questão política das pessoas que têm interesse em construir uma usina hidrelétrica que vai deixar parte dessa região submersa. Então eu achei muito, muito, muito legal. Tem muito dessa parte política, tem os confrontos, os conflitos, tem questões familiares. Amei, recomendo demais, demais mesmo. Me surpreendeu bastante porque eu não estava esperando que eu fosse me envolver tanto com um thriller ecológico. E eu achei ele maravilhoso. Daí o quarto livro foi Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst, que está aqui dentro dessa coletânea, mas ele tem em torno de 100, 120 páginas, ó, ele é curtinho. É um livro em fluxo de consciência, ele é composto por 3 novelas e desse também já tem resenha aqui no canal. Eu gostei muito da forma como a Hilda Hilst trabalha as palavras nesse livro. É muito fácil a gente conseguir se conectar com alguns personagens. Ela tem 3 personagens aqui, sendo cada um protagonista de uma parte do romance. E ele é aquele tipo de romance bem existencialista, que vai te colocar para pensar o porquê que as coisas acontecem, como acontecem, o porquê que a gente faz o que faz, o porquê que nós estamos aqui. E eu gostei bastante, assim, de discussões que podem partir desse livro. E apesar de eu ter gostado muito das discussões que esse livro ele pode iniciar, dessa identificação com os personagens, eu acho que a escrita, sabe, a forma como a autora trabalhou aqui no texto foi o que mais me encantou. É um fluxo de consciência diferente, ele tem uma escrita, assim, uma pegada mais poética no sentido da forma como ela descreve, como ela se refere a determinados sentimentos, a determinadas situações.
Então, Hilda entrou aí para minha listinha de autoras favoritas da vida. Quero continuar lendo a prosa e conhecer um pouco mais da poesia dela, mas achei sensacional, recomendo muito. Aí o último livro que eu li, que foi realmente ao longo dos meses de junho e julho, foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse foi leitura coletiva com as pessoas que me acompanham aqui no canal. Nós fizemos um grupo no WhatsApp e fomos compartilhando as nossas experiências. Eu achei esse livro sensacional. Eu jurava que era um livro assim, que ia ter uma personagem principal, ela ia morrer e a gente ia continuar acompanhando ela como espírito, e não é nada disso. São gerações de uma família, tem a família Trueba e a família, acho que é Del Valle, que é a da Clara. Daí uma pessoa de uma família casa, né, com da outra, e nós vamos acompanhando essa construção deles da vida mesmo ali, de melhorando de vida socialmente. E enquanto isso, a autora, ela cria todo um cenário político que dá indícios de um golpe militar, que é o que aconteceu no Chile. Apesar da Isabel Allende não pontuar, assim, esse livro se passa no Chile, ela dá diversas evidências de que é isso que acontece. E aqui nós temos dois personagens que eles não são nomeados, que é o presidente, que sofre o golpe militar, e um poeta que durante um tempo viveu na casa da Clara e depois ele tem um destaque nacional muito grande, né, com o seu trabalho. E é uma clara referência ao presidente Salvador Allende, que foi o avô da autora, e ao Pablo Neruda, que inclusive a epígrafe do livro é do Pablo Neruda. Então ela retratou, enquanto ela fala dessa família, ela retrata um cenário do Chile ao longo de 50 anos, ali mais ou menos das décadas de 1920 a 1970. Eu achei incrível. A parte final desse livro é muito política, é muito pesada, porque aí quando entra a ditadura militar, vem tortura, vem mortes, e alguns membros da família que nós estamos acompanhando, eles passam por essas cenas, então é muito pesada, mas todo o livro é muito bom. Eu gostei desde o início, gostei de tudo desse livro, então fica a recomendação. Também quero continuar lendo Isabel Allende, gostei bastante. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, são 4 livros que eu estou lendo. 2 desses livros eu estou lendo alternando e-book e livro físico. Mas eu recebi um ontem que eu ainda não comecei, que é Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, livro nacional. Só que esse aqui é leitura coletiva do Clube da Jéssica, então eu vou iniciar a leitura, nós vamos ler ao longo do mês de agosto, esse aqui eu vou iniciar, mas os outros 3 eu estou lendo. O primeiro é Água Funda, da Ruth Guimarães, é um livro que eu já tenho resenha aqui no canal, mas eu escolhi fazer um trabalho da faculdade sobre ele, já retirei todas as minhas marcações e estou fazendo novas nessa releitura, porque agora eu estou relendo com um olhar diferente, com um objetivo diferente, que é de localizar essas evidências que eu quero trabalhar no livro. Então, fazendo releitura de Água Funda. Aí, a leitura coletiva que estou fazendo aqui, né, com vocês, com pessoas que me seguem. Quem quiser participar, fala comigo que eu coloco no grupo. É de O Sol é para Todos, nós vamos ler até o final de agosto. E iniciamos ainda em julho. Então, esse daqui eu estou lendo mais no e-book do que na edição física. E a minha edição física, inclusive, está horrível, sem eu nunca nem ter lido. Papel péssimo, mas está aqui. E eu vou passar as marcações do e-book para o livro físico. No início eu não estava gostando. Ali os 2, 3 primeiros capítulos eu estava achando bem chatinho. Mas depois pegou e nós vamos até o capítulo 10 nessa semana. No domingo, quando vocês estão assistindo esse vídeo, é para eu ter lido até o capítulo 10. Que é uma meta bem tranquila, bem razoável. E o outro livro que eu estou lendo é A Perfumista de Paris. Eu já estou na metade, mas eu estou no e-book também, porque ele entrou em promoção as 2 edições, eu acabei comprando as 2. E aqui é o 3º livro de uma série, e que o primeiro é A Pintora de Rena. Então eu amei A Pintora de Rena, não gostei muito dos Guardiões de Segredo de Jaipur, e eu estou amando A Perfumista de Paris. Eu não posso falar muito dele, porque é o 3º livro, né? Sei lá, vai que você ainda vai ler o primeiro, mas aqui a gente vai acompanhar a Radar,
que é a irmã da protagonista do primeiro livro. Então é isso, esses foram os livros, né, que eu li, que eu estou lendo. Quero saber como é que andam as leituras aí de vocês, se vocês já conheciam algum desses livros, se já leram, o que estão lendo, se fazem leitura dinâmica, se tinham visto essa polêmica. Tá? Eu agradeço muito por quem assistiu até aqui e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo.